Paz a todos, que bom estar aqui de volta a falar com vocês. Nós estamos falando de revelações escatológicas. E hoje quero trazer um assunto que não é muito sobre revelações, mas não deixa de ser. O que significa como nós podemos entender o que é tradição, como a tradição é formada e qual é o valor positivo ou negativo. Falo isso por quê? Porque sabemos que tem igrejas, como a Igreja Católica, por exemplo, que coloca a tradição no mesmo nível que a Bíblia. E nós queremos entender como surge a tradição. Qual o princípio básico de uma tradição. Para isto, eu quero usar a Bíblia. E quero citar aqui Jeremias 35. Na verdade, é um texto, 35, do 1 ao 19. Eu não vou ler, porque eu não quero que o vídeo fique muito longo, mas nós vamos repassando algumas partes e fazendo algumas considerações. Jeremias 35:11 vai falar de uma família chamada os Recabitas. Este povo é um povo antigo, de judeu, que hoje estava, quer dizer, que naquela época estavam refugiados em Jerusalém. Quando Nabucodonosor começou a atacar as cidades próximas, eles correram e se refugiaram dentro dos muros de Jerusalém. E o Senhor Deus tinha ordenado a Nabucodonosor que viesse atacar a cidade. A pergunta é, por que ele ia fazer isso? Então, o Senhor Deus dá uma ordem a Jeremias. Isso está no 35, Jeremias 35, do 3 ao 5. Vamos aqui à passagem da Bíblia para a gente acompanhar, né? E se você está com a sua Bíblia, abra ela, folheie a sua Bíblia, está com o celular, abra a Bíblia no celular e se está no tablet ou em outro meio, o importante é você estar com a Bíblia ligada e conectada. Vamos aqui ao 35, Jeremias 35, eu já estou aqui na página. Não sei se a sua Bíblia vai bater com a minha, se você estiver no celular, mas a página é 774. Jeremias é o Antigo Testamento, para aqueles que não têm tanta intimidade. Diz assim o verso 3 e 5 que eu falei. Então, tomei, Jeremias está dizendo, Deus deu uma ordem para ele e ele está dizendo, então tomei a Jezanias, filho de Jeremias, filho de Abazias, os irmãos e todos os filhos dele, e toda a casa dos recabitas. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gidália, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes sobre Manaés, filho de Salum, que é guarda do vestíbulo. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gidália, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes sobre Maassés, filho de Salum, guarda do vestíbulo. Bom, e pus diante deles, e diante dos filhos da casa dos recabitas, coloquei taças cheias de vinho, e copos, e lhes dei a beber. Então Deus disse a Jeremias, vai, chama os recabitas, leva eles ao templo, e dê vinho a beber. Jeremias imediatamente vai, chama toda a casa dos recabitas, não apenas um ou dois membros, leva eles ao templo. Olhando para o período, nós estamos aqui lendo o Antigo Testamento. O templo tinha um significado muito diferente do de hoje. O templo era a habitação de Deus. Era ali que Deus se apresentava. Nós sabemos que hoje a conotação que o templo é o nosso corpo onde habita o Espírito Santo de Deus. Mas naquela época, no Antigo Testamento, era o templo a referência da casa de Deus. E era ali que Deus habitava, aparecia, falava. Então Jeremias era o homem de Deus, o profeta.
Então todos ali conheciam, sabia que o profeta é a boca de Deus, era aquele que falava o que Deus mandava. Então, a palavra de Jeremias era a palavra de Deus, quando ele estava ali como profeta, né? E ele então pega a família e a família sabe que estão com o profeta do Senhor. Eles vão à casa de Deus. E lá Jeremias coloca vinho diante deles. E qual é a resposta deles? Olha que interessante, está no verso 35, no 14 e no 15. Melhor, desculpa. Vou ler o 6. Aqui 14 e 15, mas vou ler o 6. O verso 6 é o verso seguinte. 6, o 7 e o 8. 6, 7 e 8. Jeremias 35, 6, 7 e 8. Diz o seguinte. Mas eles disseram, Jeremias levou, os colocou lá na casa, serviu vinho, ofereceu a ele. Mas eles disseram, não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Racabe, nosso pai, nos ordenou, nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos, não edificarei casa, não farei sementeira, não plantareis, não possuireis vinha, não habiteis em tendas todos os dias, para que vivais muitos dias. Verso 8. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Racabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não beberemos vinho, não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Nem edificamos casa, nem habitamos. Estou lendo agora o verso 9. Nem habitamos, nem habitamos em casa. Não temos vinha, nem temos campo, nem sementeira. Verso 9. Então, qual foi a resposta deles? Nós não vamos beber vinho. O porquê eles não vão beber? Porque o nosso pai, Jonadab, já havia morrido há muitos anos, mas a família teve aquilo como uma ordem. Então, qual foi a ordem de Jonadab há 300 anos atrás? Vocês não vão beber vinho, vocês não vão ter casas, não vão ter sementeira, não vão ter campo, não vão ter nada. E por incrível que pareça, eles viviam assim, em tendas, em cabana, e não tinha nada, não possuía nada, obedecendo à voz do pai deles. Essa ordem havia sido dada há muito tempo atrás, mas ela era levada de geração em geração, de pai para filho, cumprindo rigorosamente a ordem do pai deles. Agora o Senhor Deus pega este exemplo de obediência que os recabitas têm e usa eles para fazer uma comparação com o povo de Israel. Com o povo de Israel. Porque o povo de Israel não obedecia a Deus, enquanto os recabitas receberam a ordem de um homem e obedeciam inteiramente. E quando Deus falava, os filhos de Israel não obedeciam a Deus. Veja bem, olha no verso 16 comigo aqui, Jeremias 35, 16. Vamos ler. Olha só. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardam guardam o mandamento do seu pai, que ele lhe ordenara, mas este povo não me obedece. Deus também é o nosso Pai. Qual é mais importante, obedecer a ordem do homem ou a ordem de Deus? Claro que aqui eu quero fazer duas aplicações. A primeira aplicação é a que Jeremias, o que o Senhor Deus está usando para fazer a comparação entre os judeus, que habitavam ali em Judá, em Jerusalém, e os recabitas que estavam ali, demonstrando a obediência dos recabitas a uma ordem do seu pai, enquanto a ordem de Deus era desprezada pelos próprios judeus. E era por isso que eles seriam castigados, pela desobediência. A desobediência sempre leva ao castigo. Se você parar para olhar o que aconteceu há 6.000 anos atrás com Adão e Eva, por que foram castigados? Por conta da desobediência. Deus disse, não faça isso. É uma ordem do Senhor, é um mandamento. A palavra de Deus é um mandamento. E eles fizeram ao contrário, desobedeceram a ordem do Senhor. Nesse caso, foram
Adão e Eva pagou com a morte, porque a partir daí entrou o pecado no mundo e o pecado também entrou a morte, né? Pela desobediência. Então, o castigo da desobediência é a morte. E nesse caso, a desobediência dos judeus levou eles a sofrer o castigo de ser desterrados, perderem a sua terra e serem levados para outra terra em Jerusalém. Desculpa, na Babilônia. Foram levados para a Babilônia. Eles estavam em Jerusalém, foram presos, cativos, levados para a Babilônia. Isso aconteceu por volta do ano 605. Nós falamos no vídeo anterior, Revelações Escatológicas sobre Daniel 2. O rei Nabucodonosor que invadiu Jerusalém e destruiu por completo. Então, essa desobediência tinha um preço. E este preço, veja o verso 17. Verso 17. Por isso, então, Deus fez uma comparação e esse por isso está ligando aos fatos anteriores. Veja bem como começa o versículo. Por isso que, pelo que foi explicado, pela desobediência, a comparação que foi feita, por isto, né? Por isso, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel. Eis que trarei sobre Judá, sobre todos os moradores de Jerusalém, todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não me obedeceram. Chamei e eles não responderam. Este era o problema de Judá. Deus se comunicou através de profetas, de outras maneiras, mas não houve obediência, atenção à palavra de Deus. E isso trouxe o castigo sobre eles. Então, a primeira, e os recabitas, eles recebem um elogio do Senhor. Olha só o verso 18 e 19. A casa dos recabitas, disse Jeremias, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Pois que obedeceste o mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os preceitos, e tudo fizeste segundo vos ordenou, por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, nunca faltará homem a Jonadab, filho de Racabe, que esteja na minha presença. O que está sendo elogiado aqui? A desobediência deles em não tomar vinho quando o profeta mandou? Não. Está sendo elogiado algo que Deus valoriza muito, a obediência. Dizer que serve a Deus, que ama a Deus, é uma coisa. Obedecer e fazer a vontade de Deus é outra, muito diferente. Todo mundo ama a Deus. Obedecer a Deus não é todo mundo. Procuramos os melhores caminhos, aquele que nos favorece, para ter respostas teológicas para o nosso desejo. E geralmente fazemos com que a Bíblia se adapte à nossa vida e não a nossa vida à Bíblia. E isso está errado. O certo é que nós nos adaptamos à palavra de Deus. Bem, foram elogiados pelo Senhor pela atitude da obediência. Positivo, isso Deus valoriza muito. E esta lição foi dada ao povo de Judá, para que eles entendessem ali aquela comparação que foi feita do que era uma obediência. Por outro lado, eu quero trazer um outro sentido, que eu falei que ia trazer dois. Trazer um outro sentido, a tradição. Esta palavra dos recabitas é uma tradição, é algo que foi criado lá atrás e vem de geração em geração, e muitos cumprem porque ouve, não sabe bem o significado. Se alguém desta família tivesse tomado vinho ou bebido, não é um pecado contra Deus. Era uma desobediência a seu pai, poderia ter algum problema na família, mas isto não é um pecado de morte, você não está desobedecendo a Deus. Era uma tradição. Você segue ou não, era uma tradição. A tradição tem importância? Claro que tem, mas ela jamais estará em pé de igualdade com a Bíblia. A tradição, quando eu não cumpro a tradição, eu não estou cumprindo, não estou descumprindo a palavra de Deus. A palavra de Deus, sim, quando eu descumpro, é um pecado para a morte. Mas a tradição não pode ter essa comparação. E o que acontece? Hoje em dia, nós mesmos vivemos muito pela tradição, muitas coisas.
E isto precisa ser levado em consideração. Nós vemos lá em Romanos 13, 1 e 2, que diz o seguinte, Romanos 13, estamos agora no Novo Testamento, é uma carta do apóstolo Paulo, né? No verso, número grande, 13, né? 13, 1 e 2 fala o seguinte, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si a condenação. A Bíblia não é composta de versículos, mas de narrativas, de contexto. E precisamos contextualizar esta passagem com o todo da Bíblia. Aqui está dizendo que nós não podemos ir contra nenhuma autoridade. Positivo. Essa é a palavra de Deus. Primeiro, a obediência, o cumprimento da ordem, da lei. Mas, como cristão, nós conhecemos a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz o seguinte, que, veja bem, diz que nós devemos primeiro obedecer a Deus do que aos homens. Lá em Atos 5, 17 e 32, mas vamos pegar o verso 29 exatamente, tá? Só o verso 29, Atos, você pode ler do 5 ao 32, que é o livro atrás, apenas voltar aqui, no versículo, no capítulo 5, que é o número grande, né? Capítulo 5, no verso 29, acontece uma situação. Os apóstolos foram presos por estarem pregando a palavra de Deus. Os sacerdotes enciumados moveram a multidão, prenderam e levaram para o cárcere. À noite, um anjo do Senhor foi lá e os libertou. E eles foram para o templo pregar. Depois eles foram levados à presença, depois você lê, essa passagem é muito linda, né? Eles foram levados à presença dos sumos sacerdotes, das autoridades da época, e exigiram que eles não falassem mais de Jesus. E aí Pedro se levanta e os demais apóstolos e afirmam, verso 29, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Começamos a perceber aí que toda autoridade é instituída por Deus e nós devemos obedecer, enquanto as leis não estão subjugando a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que estar em primeiro lugar. E se necessário for eu desobedecer a lei dos homens, para obedecer a lei de Deus eu não estou em pecado, se a lei dos homens estiver contradizendo a lei de Deus. É o que aconteceu aqui. Pedro, os apóstolos depois foram presos, açoitados, você pode ler, mas eles preferiram obedecer a Deus do que aos homens. Por que isso? Porque existem muitas autoridades corruptas e criam leis por corrupção. São comprados para criar leis que favorecem a um grupo, a uma entidade, a uma empresa, a um negócio. E nós vemos isso hoje no nosso país, não vai muito longe, como são aprovadas muitas leis. E nós temos que obedecer todas essas leis, tem hora que você não vai poder obedecer. E quando você não obedecer, você será processado, julgado, condenado, preso, pagará multas e terá consequências por não obedecer à lei dos homens. Mas se você quiser ficar politicamente correto, você vai obedecer à lei dos homens e você não pagará nada por isso. Mas terá problemas com Deus. Então, a comparação é a seguinte, se a gente for aqui para algum livro, por quê? 2 Timóteo 3, do 1 ao 5, vai dizer o tipo de homem que temos hoje. 2 Timóteo, né? 3 a 5.
Timóteo está aí no Novo Testamento, está ali perto de Hebreus, Tito, né? Página 1181, quem tem, 180, 1180, 181. Diz o seguinte, 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Estejam preparados para isso. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, afetuados, mais amigo dos prazeres que amigo de Deus, tendo a forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Parece que a Bíblia foi escrita 2000 anos atrás, mas está muito atualizada. Está falando de nossa época, os homens hoje são estes. E são estes homens que criam leis, que criam muitas leis, que acabam contradizendo com a palavra de Deus. Até querem mudar a Bíblia, né, porque não conseguem ouvir a sã doutrina. Então preferem mudar. Tomem cuidado com isso. É muito importante ficar atento a isso. Hoje nós temos aqui algumas revisões. E fique atento com essas revisões. Porque são feitas revisões por esse tipo de pessoas também. E a Bíblia fala que nós não devemos ter cuidado hoje com este processo. Então, no contexto geral, não é cegamente que eu devo obedecer à lei dos homens. Cuidado com isso. Nós temos que obedecer, sim. Leis de trânsito, de obediência, tudo mais. Porém, ter cuidado para que ela não sobrepuja a lei de Deus. Exemplo disso, quantas leis são criadas? A lei da inclusão, hoje tem igrejas que são inclusivas, recebe todo tipo de pessoa. Eu estou sempre dizendo que a igreja de Deus ela é aberta a todos. Essa não é uma frase minha, mas não a tudo. E quando não está a tudo, com certeza ela terá problemas, porque ela enfrentará essas leis que ordena que a inclusão é algo, você vai passar a ser homofóbico. A igreja está aberta a todos que queiram aceitar a palavra de Deus. Pode ser qualquer tipo de pessoa que vá lá buscar uma conversão, uma mudança, não se discute. Mas, caso contrário, tem que ser rebatido. O apóstolo Paulo diz que essas pessoas têm que ser excluídas da igreja se não estiverem de acordo com a palavra de Deus. Então, por que eu digo isso? Porque hoje nós vivemos num mundo onde seguimos muito a tradição de leis de homens. E chega a um ponto que nós não podemos seguir a lei do homem. Antes, importa obedecer a Deus do que a homens. A mesma coisa a tradição. A tradição é algo de homem. Quando eu vou contra a tradição, eu não estou contra a palavra de Deus. Eu estou contra quem editou aquilo. É um senso comum quando todas as pessoas aceitam aquela situação. Eu estou sendo contra aquele princípio. Não é um mandamento. A palavra de Deus é mandamento. Quando eu vou contra a palavra de Deus, eu estou pecando. Quando eu vou contra a tradição, eu posso estar indo contra um princípio criado por alguém que eu não concordo. Isto não é pecado. Isto não me leva para a condenação. Vamos deixar bem claro isso. Portanto, eu queria chamar a atenção para isto. Tá? O exemplo dos recabitas, para os judeus, foi para mostrar o princípio da obediência, que Deus preza muito. Por outro lado, eu estou mostrando também que nós temos que ter cuidado, que a tradição não venha sobrepor a palavra de Deus nunca em nossas vidas. Agradeço a todos pela atenção, você chegou até aqui. Um abraço a todos, que Deus abençoe. Até mais.